Olá, bom dia, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso momento Vida Nova de hoje. Hoje nós estaremos meditando no texto que se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. Esse texto diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sarareis a sua terra. Esse texto ele registra uma promessa de Deus ao rei Salomão, numa visão que Salomão teve logo após a inauguração e a consagração do Templo de Jerusalém. À noite, após Salomão ter inaugurado o templo e consagrado ao Senhor, o Senhor aparece a Salomão e ele faz essa promessa a Salomão. E esse texto nos ensina o que devemos fazer como povo de Deus em momentos de crise, em momentos de catástrofes, em momentos de pestes como o que nós estamos vivendo. Algumas considerações aqui para a gente fazer antes da gente olhar o versículo 14. O verso 13, o Senhor diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí ele diz: então se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então a gente pode perceber aqui claramente que a maioria dessas tragédias que enfrentamos, elas são consequências de uma vida pecaminosa. E o Senhor está dizendo o seguinte: mas as coisas podem mudar dependendo da atitude que o povo de Deus tomar. Então, olhando para o quadro em que estamos vivendo agora, o que nós, como povo de Deus, podemos fazer para mudar a sorte da nossa nação? O Senhor dá aqui 4 passos para que nós possamos colocar em prática e buscar com isso, portanto, a bênção dele e a saúde da nossa nação. Então, em primeiro lugar, o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, o primeiro passo, queridos, é nos humilharmos diante do nosso Deus, reconhecendo a soberania dele, reconhecendo o poder dele, reconhecendo que nós ofendemos a sua santidade com a nossa conduta inadequada. Nos humilhar diante de Deus é reconhecer a sua grandeza, a sua soberania e a nossa pequenez. O segundo passo é orar ao Senhor. Então, como povo de Deus, é tarefa nossa orar pelo nosso povo. É tarefa nossa orar pela igreja, mas além da igreja, por todos aqueles que fazem parte da nação da qual fazemos parte. E nós precisamos, portanto, aprender que Deus ouve as nossas orações. A palavra de Deus nos ensina claramente que a oração é o meio pelo qual Deus permite que nós nos aproximemos dele por meio da fé em Cristo Jesus, para colocar diante dele aquilo que nós precisamos, além da nossa gratidão, as nossas necessidades, e buscar a resposta do Senhor. O terceiro passo que Deus nos dá aqui é que nós devemos buscar ao Senhor. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, então Deus responde às nossas orações. O que significa então buscar a Deus? É nos voltarmos para o Senhor como a única esperança para o nosso povo, para a nossa nação. Buscar a Deus é dispor o coração para colocá-lo como a prioridade da nossa vida. Buscar a Deus é colocá-lo como a única resposta para as nossas vidas e, consequentemente, para o nosso povo. E por último, o Senhor diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí o Senhor promete agir em nosso favor. Então, como povo de Deus, essa é a nossa tarefa nesse momento crítico que a nossa nação está vivendo. É nos colocar
como intercessores do nosso povo, da nossa nação. Lamentavelmente, nosso povo é um povo que ama o pecado. É um povo que não tem o temor de Deus. Nós vivemos num país onde as pessoas blasfemam contra o Senhor, ofendem a honra do Senhor. E a nossa tarefa como povo de Deus, interceder pelo nosso povo para que haja cura. Portanto, quais são as ações da nossa parte em relação ao nosso Deus para que Ele mude a nossa sorte? Nos humilhar diante dEle, orar ao Senhor, buscar ao Senhor e nos convertermos dos nossos maus caminhos. E qual a resposta de Deus a essas ações? Aí Ele diz, primeiro, Ele ouvirá a nossa oração. O Senhor está pronto a ouvir as nossas orações. Nós só precisamos colocar diante dEle para buscar a sua face. Então o texto seguinte, a sequência do verso 14 diz, então eu ouvirei dos céus. Em seguida, Deus também anuncia outra resposta dele às nossas ações. Ele diz ainda que Ele perdoará os nossos pecados. Perdoarei os seus pecados. Deus promete perdoar os pecados que são reconhecidos, confessados e abandonados. E por último, Ele promete a cura para a nossa nação. Ele diz então, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, esse é o momento em que nós precisamos, portanto, nos voltar para o nosso Deus. Coloque-se diante do Senhor como intercessor do seu povo, como intercessor da nossa nação. Vamos nos unir nesse propósito de orar pelo nosso povo e de buscar do Senhor a resposta que tanto precisamos nesse momento de crise pelo qual estamos passando. Deus nos abençoe, tenhamos todos um bom dia e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.